Olá, amigos, estamos de volta com o nosso bate-papo com o nosso amigo Jura, que, como eu falei, tem muitas histórias. Já falamos sobre futebol, sobre lajadense, sobre preparação física, sobre escolinhas do CTC, que depois nós vamos voltar de novo. Mas vamos falar um pouco sobre a tua vida de professor. O que tu tem para contar para nós? Na verdade, é o seguinte, eu comecei como professor estadual em 74, em Capitão, Arroio do Meio, hoje município, né? Sim, sim. Numa escola, eu vindo da faculdade, né? Na faculdade eu estudei no IPA, né? Quando eu tinha que fazer lá, já terminando o curso, fazer uma aula, aplicar uma aula para meus colegas, eu aplicar uma aula de vôlei. Eu tinha 15 colegas, eu tinha 20 bolas. E assim, tinha todo o material que era necessário, né? Aí fui para Capitão para trabalhar numa escola estadual. Cheguei lá, não tinha uma quadra de esporte, era um pátio de chão batido, um campo de futebol no fundo da escola e uma bola. E aí eu virei professor, porque daí eu tinha que botar criatividade minha, criar coisas, fazer atividades que eu conheci de uma outra forma, né? Tendo material e tendo local, né? Sim. E aí não tinha um local, eu tinha daqui um pouco as crianças para trabalhar, e naquela época ainda eu trabalhei com masculino e feminino ao mesmo tempo, porque depois, uma época mais a gente separava as meninas dos meninos para ter uma aula mais, fluir mais a aula, né? Eram muitas crianças, chegava a ter turma de 35, né? E dali para frente eu fui realmente aprendendo como é que era na prática, que coisas a gente aprende, né? E depois eu voltei para Lajeado, aí trabalhei no Manuel Bandeira há muitos anos. E paralelo a isso, eu trabalhava no Clube Tiricaça e trabalhava no futebol profissional, né? Então era assim, ó, era 7 dias na semana, 3 turnos praticamente. Quando chegava o final de semana, daí era hora de descansar, a gente tinha que viajar com o Lajadense para jogar em São Borja, para jogar nesse interiorzão todo aí, né? Às vezes viajava no dia, né? Até tive muitos atritos em relação a isso com um dos presidentes, que achava que a gente não precisava, e um dia antes para Rio Grande. Para Rio Grande. Chegava lá meia hora antes do jogo e vamos jogar, não tem como, né? Isso é impossível. Não existe, né? Mas assim, ó, a escola estadual me ensinou muito também, eu aprendi muita coisa com isso. Foram 36 anos, como eu disse. Tive em várias escolas com essas minhas andanças pelo futebol, trocava também de escola e de coordenadoria, né? Sim. E por fim, quando eu voltei em 96, que eu abandonei o futebol, fui trabalhar na escola lá no CIEP, né? E em 2000 eu assumi como diretor, houve eleição lá e aí eu fui levado à condição de diretor e eu fui por 10 anos diretor do colégio. Então, que também é um fardinho pesado. Foi um aprendizado e tanto, né? Eu sei que eu tenho, a minha nora é diretora também de colégio, eu sei que não é fácil. Não é fácil. E eu sou da época, Olavi, que o professor era muito valorizado, estava falando inclusive aqui entre nós há pouco, né? Eu queria comentar isso contigo. Que quando eu comecei, assim, a valorização em termos financeiros era boa, o respeito que a gente sempre teve como professor. Aí de eu chegar em casa e dizer para o meu pai, ou meu pai ficar sabendo através de alguém, ou ser chamado na escola, chegava lá, que nota é essa aqui, meu filho? O que é isso aqui? E eu passei por situações que chegar lá o pai com uma criança e dizer para mim, diretor, que nota é essa do meu filho? O que é isso aqui? Quer dizer, eu era questionado, a professora era questionada, não o filho, não o aluno. E nós somos da época que ia levar lá na frente do diretor ou da professora uma raspana do pai e em casa entrava no laço, né? Para aprender a nunca mais desrespeitar e não tirar nota ruim. E ninguém morreu por causa disso, bem pelo contrário, né? Nossa formação foi, né? E hoje em dia não, hoje em dia o professor é agredido em sala de aula, fora de sala de aula, é agredido por aluno, é agredido por pai, não tem respeito nenhum. Então assim, ó, eu sei que para ser professor e seguir nessa linha, tu tem que ter um dom para isso. Isso é a mesma coisa um médico, não é qualquer um que vai ser um médico, tu tem que ter um dom para trabalhar nessa situação de sob pressão e coisa. E professor, assim, esse pessoal que ainda faz curso Vamos elogiar a Gabi, né, que está fazendo curso. Que vai fazer magistério, parabéns, e eu vou te dizer, ó, eu fico assim, abismado com uma menina, pessoa nova que está se encaminhando para uma área dessa.
tu deve ter um dom especial. E com certeza tu vai ser feliz na tua profissão, não financeiramente. Mas hoje dá para fazer alguma coisa junto também, né? E que nem tu falou, né, Jura? Tu era preparador físico, tu tinha escolinhas e era professor, né? Então, sempre foi e assim. fui árbitro ainda, ainda pintava jogos, né? Futebol de salão e coisa arada. Da época do Cafuzal, aqui no Cafuzal, eu me lembro. Então, não adianta, na época também era assim, tu quer ter alguma coisa, tu tem que te virar. Né? Enquanto novo, tu pode fazer tudo esse tipo de coisa. Né? Hoje eu me dou ao prazer de só trabalhar numa atividade, né? Sim. Que é a que me dá mais prazer, né? Com certeza. Que é o Clube Jericaça com escolinha de futebol. Então isso aí é incrível. Mas a vida ela é feita de ciclos, né? Eu vou dizer, Lauri, quando eu parei com o futebol profissional, eu me questionei muito como eu vou ficar sem isso. Porque foram tantos anos, né? E eu vou te dizer que passado um ano, 2, eu esqueci por completo, não sentia a menor saudade daquilo, ou sentia saudade, mas não sentia assim aquela coisa assim, eu tô sufocado, não tô mais nisso. Não, foi um ciclo. A gente acaba se acostumando. Eu sabe que eu saí do futebol, aí tive outras atividades, mas eu sempre tive assim atividades que eu trabalhei muito em fim de semana também. Sim. Toda a minha vida praticamente foi assim. Então, enquanto os outros estavam no lazer, eu estava no trabalho. Aí no fim agora eu estava no ramo de restaurante, de pub, trabalhando à noite. Agora, por último, eu estava de gerente de um outro restaurante. Aí no início do ano eu saí. Eu digo, puta merda, agora complicou. Aí esses dias até o Everton me convidou, o Everton comprou os girafas ali, né? Para trabalhar, dizer ele, Lauri, eu preciso do cara para trabalhar sexta, sábado e domingo. Eu digo, errou. Errou. Se tu precisar de alguém para trabalhar, de terça segunda a sexta, de segunda a sexta eu vou. Eu vou, mas de sexta, sábado e domingo não vou mais. Eu ainda tenho um trabalhinho, que eu trabalho junto com o Diogo, lá na médica, a gente faz uns bailes na sexta de noite e alguns no sábado, inclusive esse sábado vai ter uns caras da nossa época, The Fevers lá, né? Então vai ter um baile com brilhação também. Mas aí eu trabalho de vez em quando, então agora o fim de semana é meu, né? Então eu não quero mais. Eu até quero arrumar mais uma coisa, porque a gente sente quando começa a ficar ansioso, né? Quando tu não tem o que fazer, eu tenho uma chacrinha lá que eu dou umas capinadas, planto umas verduras, e tem uns bichinhos por lá, mas a gente sente falta de fazer alguma coisa. E eu vou dizer, Lauri, que eu agora, nesses últimos anos, eu peguei um hábito que podia ter antes, mas não tinha tempo para isso, né? Sim. Eu estou viajando muito, né? Isso é bom também. Então a gente está saindo assim, uma semana tu vai para Maceió, outra semana em períodos, né? Sim. Vai para o Ceará, vai para um cara, e agora já tem uma agora no feriadão que vai ter aqui um recesso de praticamente uma semana para Salvador. E assim é isso aí, uma ou duas vezes por ano eu estou viajando. É maravilhoso. E aproveitando porque a vida é assim, né? Infelizmente, pessoas que só pensam em acumular bens e quando viu, a vida passou, né? Eu não juntei muita coisa, quase nada, mas eu vivi bem a minha vida. Então não adianta o cara só se preocupar com o dinheiro. Mas e a gente estava conversando sobre a profissão do professor, né? Que tu já falou um pouco. E em matéria de valorização, tu acha que hoje é muito diferente a valorização do professor como na época que tu começou? Eu acho que em todos os termos ela é muito menos. Financeiramente, eu sei que quando eu iniciei a trabalhar no Estado era muito bom. Inclusive naquela época era assim, a mulher de médico ser uma professora era tudo que todo mundo queria, né? Ou a esposa de um advogado, enfim, qualquer pessoa que tivesse a mulher como professora estava no caminho, né? Era fantástico. E homem também tinha muitos, né, que eram professores e o vencimento era bom. E acima de tudo o respeito, né? O que o professor dizia, eu não estou dizendo que o professor tenha o dom da certeza que tudo que o professor fala é o certo. Pode ser questionado também, né? Eu acho que tem que ser questionado. Mas naquela época não é como hoje, né? Hoje o professor ganha pouco, não pode ver como é que é a situação das escolas, caindo, tem que às vezes sair para não cair em cima da cabeça de aluno ou de professor, estão abandonados. O respeito com o professor não existe, tanto de aluno quanto de pais, então isso virou uma coisa assim que é lamentável.
E é bem o contrário do que a gente sabe que acontece no Japão, né? No Japão as pessoas se curvam para o imperador e para o professor, né? Realmente, por isso que é um país que vai para frente. E aqui é o contrário. Mas eu entendo até porque, quanto menos tu valorizar em educação, mais fácil é de comandar, né? E aí a gente ouve em épocas de política, né? Os caras falam tanto, não, porque nós vamos valorizar, porque isso e aquilo, e troca partido, troca sigla e não muda nada. Então é o que tu está dizendo, quanto mais ignorante o povo, mais eles gostam. Mais fácil fica para eles administrar. Porque é inadmissível, por exemplo, nós ter problemas de escolas. Nós não temos escola para os alunos trabalhar. Que nem eu vejo, falei antes, eu sei que tem um lugar aí que tem alunos ganhando aula dentro de um CTG. É lamentável. A minha neta estava indo no CTG. Agora parece que está vindo uma escola. Mas é lamentável, essas coisas têm que ser feitas antes, não pode deixar acontecer, né? Tudo bem, agora tivemos muitos problemas com enchente aqui, mas é lamentável, realmente o nosso estudo, como em tudo, né, Júlia, nós temos, eu acho que hoje um dos problemas grandes que nós temos é o tal dos direitos humanos, que está invertendo a ordem das coisas, né? Por exemplo, hoje o bandido tem mais valor que o policial. Se o bandido mata alguém, tá tudo certo. Agora o policial mata um bandido, ele é condenado porque ele não poderia ter matado, né? Então... Eu vou dizer, eu me sinto um prazer enorme, assim, na minha profissão, porque trabalhar com criança é pura. Sim. Quem estraga as crianças somos nós adultos. A criança é pura, ela vem fazer o trabalho numa pureza. Acontece lá daqui a um pouco, 2 meninos lá de idade que for, se desentende lá por uma situação, uma jogada, coisa assim, aí um empurra o outro, daqui a um pouco estão chorando, tu vai lá, papá, não deu 2 minutos, eles estão juntos como se nada acontecesse. O adulto, pelo amor de Deus, já virou inimigo. Vai jogar um futebolzinho de clube, vai jogar um futebolzinho veterano, brigam lá no futebol, uns velhos de 70 anos, 60 anos, velho é a forma de dizer, porque tem gente de 30 anos velho, isso depende da cabeça de cada um, né? E aí daqui a um pouco brigam por causa de qualquer coisa, né, e viram inimigo. E eu vejo assim, as pessoas trazem muitos problemas da vida particular para dentro de um clube, dentro de uma competição, então... Até no estádio de futebol. A pessoa vai lá e acha que está no estádio, pode dizer o que quer, não é assim, né? Sim. Tem que ter um respeito também, né? Isso jogam. Esses dias vi um cara jogar uma coisa para dentro do campo, uma coisa absurda. Foi no jogo do Grêmio até. Que eu sei que o jogador do São Paulo, acho que foi de quem? Não, São Paulo foi lá. Foi do Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense Eu não sei o que era que jogar, mas ele tinha aquilo na mão. Mas depois eu vi alguém falar o que era, mas uma coisa absurda. Eu vi o que leva uma pessoa a jogar um troço desse para dentro de campo. Não, e todo mundo sabe, já está careca de saber que o clube é punido. E continuam fazendo isso. Quantas vezes já invadiram o campo, quantas vezes já foram atos de racismo ou de outro tipo de agressão, né? E continuam fazendo. E eu vejo assim, que muito tem a ver com a bebida. Porque tu vai no estádio de futebol e tanto faz qual é o clube que tu vai, o jogo é 8 horas da noite, o pessoal já vai para lá de manhã e faz churrasco, nada contra fazer churrasco, mas bebe o dia inteiro. Eu cheguei aí em estádio e vi o pessoal dormindo, porque bebeu o dia inteiro, não consegue nem assistir jogo nenhum. Mas apareceu esses dias no jogo. O cara dormindo, jogo do Inter. Jogo do Inter, o cara passou o jogo inteiro dormindo. Então... Outros, o pessoal quando tem um jogo grande assim, de alguma coisa que vale mais, por exemplo, tanto lá no Beira-Rio quanto na Arena, o pessoal vem dessas cidades mais longe, da fronteira, vem de ônibus, de excursão, eles bebem o tempo inteiro, chegam lá, já não vai assistir o quê? Sim. E quem está lá daí já bebeu demais, já fala tudo que não deve falar, já faz coisa que não deve e por aí afora. Infelizmente. Infelizmente assim. Pessoal, vamos dar mais uma descansadinha, daqui a pouco estamos de volta para a nossa última parte.